Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Lucas. Lucas, o Evangelho segundo Lucas. Neste Evangelho é enfatizado como a salvação em Jesus está ao alcance de todos. O evangelista mostra como Jesus estava em contato com as pessoas pobres, com os necessitados e com os que são desprezados pela sociedade. Jesus, em todo momento da sua atividade aqui na terra, do seu trabalho, ele sempre esteve em contato com aquelas pessoas que mais sofriam, que mais precisavam do seu amparo, da sua ajuda, e aqueles que se achavam muito fartos nas suas benesses do mundo, normalmente nem se aproximavam de Jesus. Eram poucos. Pouquíssimas vezes a gente vê Jesus sendo cercado pelos ricos, pelos poderosos da época, a menos que queriam colocar Jesus numa saia justa, numa situação difícil, mas ele sempre sabia como sair daquela situação. Ele sempre sabia como contornar a situação. Portanto, a crucificação aconteceu porque Jesus se deixou crucificar. Se ele não quisesse ser crucificado, ele não seria. Óbvio. Então vamos ver como a salvação está ao nosso alcance estudando o Evangelho de Lucas. Capítulo 1 de Lucas. Tendo, pois, muito empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas de que já estás informado. Então, Lucas ele começa a escrever para Teófilo e ele chama ele de excelentíssimo, mostrando que ele ia passar para Teófilo todas as informações inerentes àquilo que Teófilo precisava saber sobre a vida de Jesus. Então ele já estava informado e ele ia tentar colocar em ordem para que Teófilo ficasse bem informado dos fatos. Portanto, a informação dos fatos para Teófilo deveria ser muito importante, para ele crer, para ele renovar seus conceitos. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E aqui ele está descrevendo, então, a existência de Zacarias e Isabel, que eram justos, viviam a vida irrepreensível e não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram de avançada idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe, em sorte, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Então, na hora dele fazer o cerimonial, ele tinha que chegar para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, para ele oferecer o incenso dentro do templo, as pessoas estavam todas do lado de fora, era um cerimonial que assim exigia e ele tinha que entrar. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Ao ver esse anjo ao lado do altar, Zacarias fica assustado e cheio de medo ao ver aquele espírito, aquele anjo. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho e lhe porás o nome de João. Então, apesar de já serem mais velhos, já serem de idade avançada, por muito tempo casados e não tinham filhos, mas eles continuavam sendo fiéis ao Senhor, então o anjo diz que a oração dele tinha sido ouvida e ele ia ter um filho que se chamaria João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Então o anjo já dizia para Zacarias que o filho dele ia ser um médium muito especial,
e já desde pequeno, muito disciplinado. Já muito bem preparado no mundo dos espíritos para vir exercer a sua missão aqui na Terra. Coisa digna dos espíritos superiores. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, meu Deus, seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E João, que é o Elias encarnado, então ele tinha aquela virtude de Elias. Ele tinha o poder de converter os corações dos pais, dos filhos, para que todos pudessem viver bem, pudessem ser bem disciplinados, e então João estava ali preparando o caminho para a chegada do Senhor. E ele, desde o início, ele fala que ele era aquele que vinha cumprir os ensinamentos, que vinha cumprir as etapas dos ensinamentos do Cristo, para que outros pudessem adentrar o caminho salvador, o caminho redentor. Portanto, João, conforme nós vamos ver, ele seguiu exatamente o que foi programado para a sua reencarnação. Deixando um povo bem disposto a seguir Jesus e a compreender Jesus. Portanto, João, com todo o seu prosélito, e como ele era Elias tinha muitos adeptos, muitos admiradores, por ter sido um grande profeta, as pessoas o ouviam mais. Ele estava mais perto do povo. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada idade. Respondendo, o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Então o anjo Gabriel vai dar aquelas notícias, e foi escolhido para dar as notícias a Zacarias, de que ele teria aquele filho que seria um preparador dos caminhos. João era um grande desobsessor. Ele tinha um poder muito grande de transformar corações. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E olha que interessante. Quando Zacarias duvidou do anjo, ele disse que ele ia ficar mudo até que o filho dele nascesse. Para que ele não pudesse também contar nada para ninguém. Guardaria segredo para ele. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tiveram alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. O povo já percebeu, opa, aconteceu alguma coisa lá dentro, ele teve alguma visão, ele ficou mudo, ele só fala por acenos, fazendo gestos. E ai dele se contasse para o povo que ele ia ser o pai de João, aquele que prepararia o caminho para a vinda do Senhor. Os invejosos de plantão já estavam ali apostos. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e, por 5 meses, se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. E ali, Isabel fica oculta ao povo por 5 meses. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Bom, ali ele termina a narrativa
que no 6º mês da gestação de Isabel, Gabriel então vai anunciar a Maria que ela seria a mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Diante daquele anjo lhe dizendo aquilo, mas que tipo de saudação é essa? O que você quer me dizer com essas palavras? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Aí mostrando para Maria que ela estava ali para cumprir uma missão importante perante a humanidade. Portanto, Zacarias era médium porque ele viu o Espírito, ele ouviu o Espírito. Maria era médium porque ela viu o Espírito, ele ouviu o Espírito. Porque Gabriel era um anjo é um Espírito, certo? Então, a gente tem 2 fatores mediúnicos que comprovam a comunicação dos Espíritos. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E aqui nós estamos vendo, anunciando que Maria vai ser a mãe de Jesus, o Redentor da humanidade. Portanto, Maria é médium, vê e ouve espíritos. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Mostrando que Jesus era aquele que vinha do tronco de Davi, da árvore genealógica de Davi, e ele iria reinar eternamente entre os povos, e casa de Jacó, no caso, seria o trono de Israel, que conforme normalmente ele se referia com Jacó, o patriarca fundador de Israel. Portanto, estava ali sendo anunciado a vinda de Jesus. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E ali naquele momento, Maria, que conforme ela disse, não conheço um varão, ela não era casada, ela não tinha relações, e ela então teria essa concepção transcendente, que é o termo mais apropriado que nós temos para falar. Se você acredita ou não, nós respeitamos e devemos respeitar as palavras de Deus. Maria concebeu de uma forma muito transcendente para o nosso entendimento. É o que basta. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. E aí Gabriel diz que Isabel, a prima de Maria, já estava no 6º mês de gravidez. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. A diferença, Zacarias questionou, duvidou da palavra. Maria fez alguns questionamentos naturais, foi esclarecida e ela se entrega àquele trabalho que seria destinado a ela para a redenção da humanidade, de conceber o Filho de Deus entre os homens. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E, naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Então, a cidade de Judá ficava numa parte mais elevada. Maria vai até lá e vai cumprimentar Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e és bendito o fruto de teu ventre. Isabel também era médium, tinha percepções extrasensoriais. Porque quando Maria vai saudá-la,
ela sente envolvida por uma luz, terna luz. O bebezinho salta em seu ventre, demonstrando satisfação e alegria de estar diante daquela santa criatura, mãe da humanidade. Então Isabel percebe, tem a percepção psíquica dos fenômenos e diz essa bela frase: bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Olha como ela estava inspirada, com as percepções psíquicas aguçadas naquele momento. Sentindo-se lisonjeada com a visita da mãe de Jesus. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Elas eram estudiosas do Velho Testamento, eram estudiosas das profecias. Elas conheciam todo o Evangelho do Velho Testamento, todas as profecias. E ali elas estavam conversando, saudando-se mutuamente, entendendo que ambas estavam prontas para uma grande missão. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Diálogo de espírito superior é outro nível, né? Porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela tinha que ter muita simplicidade, porque simplesmente é ser mãe de Jesus. E para ser mãe de Jesus, toda a simplicidade do mundo tinha que estar envolto, vendo-a. E ela seria chamada a mãe da humanidade, a bem-aventurada. Ave Maria, cheia sois de graça e de amor. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, amantíssima Maria, mãe de Jesus e de toda a humanidade, rogai a Deus por nós, para que saibamos discernir os caminhos que temos que seguir nas nossas vidas. Porque me fez grandes coisas o poderoso e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem, sobre os que o amam, sobre todos aqueles que sabem respeitar os desígnios divinos. Com o seu braço, agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa. Todos aqueles espíritos superiores ali envolvidos na trama que mudaria a história da humanidade para sempre. Zacarias, Isabel, Maria, José, João e Jesus. Espíritos sublimes que vieram à Terra transformá-la para que a luz do amor pudesse envolver todos nós, para que a luz do amor pudesse transformar todos nós. E somente assim iríamos construir a paz, a harmonia e a fraternidade. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. Assim que Maria volta, completa o tempo de Isabel e ela tem um filho. Já em idade avançada, o parto transcorre naturalmente, porque não relata-se nada de que Isabel passou mal, que João Batista teve problema para nascer. A ação dos bons espíritos sempre traz os resultados necessários ao processo evolutivo da humanidade.
E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Todos ficaram felizes e, afinal, Isabel e Zacarias têm um filho. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E olha que circundava a criança com 8 dias de nascido, aos riscos de infecção. E respondendo, sua mãe disse: não, porém será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome? E perguntaram por acenos ao pai como queria que ele chamassem. Ele estava mudo. Então tinha que perguntar ao pai por acenos para saber o que ele achava do nome do filho. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. A partir do momento que ele dá o nome ao filho de João, que ele escreve na tábua, ele começa a falar. Mais uma vez, aquela população começa a entender que ali não era um ser qualquer. Era alguém que veio para transformar os seus corações, para transformar a humanidade, para dar o impulso, preparar o caminho, como ele diz: eu sou aquele que vem preparar os caminhos para a vinha do Senhor. Trabalhemos, pois, para endireitar nossas veredas e buscarmos encontrar o Mestre onde for necessário. E veio temor sobre todos os seus vizinhos. Em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E a notícia corre. A rádio peão funciona, todos vão contando as histórias de um para o outro, e a notícia se espalha por todo Israel. Todos ficam sabendo que ali nasceu uma criança muito especial. Nasceu uma criança que, desde a sua concepção até o seu nascimento, é marcado por vários sinais de que ele seria uma criança muito especial. E todos os que as ouviam, as conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Então, eles já começavam a saber que era uma pessoa especial, perguntava quem ele seria, de que tipo de criança seria aquela, e sabia que a mão do Senhor estava sobre ele, protegendo-o e direcionando seu caminho. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e reuniu o seu povo. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Como falou pela boca de seus santos profetas desde o princípio do mundo, nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem. E para manifestar misericórdia a nossos pais e para lembrar-se do seu santo concerto. Então, Zacarias começa a fazer uma oração, ou até mesmo um sermão profético, como queiram, mas mostrando que Israel estava sendo visitado por mensageiros superiores que iriam salvá-los de certas situações, que iriam livrá-los de certas situações. Mas, até então, eles pensavam das coisas físicas e não somente das coisas espirituais. Para que tudo acontecesse, para que tudo transcorresse da forma melhor possível, eles também tinham que começar a fazer a sua reformulação íntima e a sua transformação para receber Jesus, para receber João Batista e depois receber Jesus. Eles tinham que passar por essa transformação, coisa que não aconteceu muito bem. E do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Então tem um condicional para que eles pudessem receber os mensageiros divinos, que eles deveriam servir a Deus sem temor, seguindo com amor, com respeito, com responsabilidade, para melhor serem bons servidores do Cristo, bons servidores de Deus, e receberem as bênçãos da vinda daqueles que marcariam a transformação do mundo. De todo jeito, eles vieram. Marcaram a transformação do mundo.
mas nem todos conseguiram entender a extensão da missão de Jesus e de João, e nem todos conseguiram entender a importância de divulgar o Evangelho de Jesus pelo mundo. A importância de serem bons e fiéis seguidores do Cristo, bons e fiéis seguidores do Filho de Deus. Porque, para recebermos a misericórdia do Senhor, temos que ser misericordiosos para todos que estão em torno de nós. E à medida que vamos compreendendo a importância de sermos misericordiosos com aqueles que estão em torno de nós, nós vamos recebendo a misericórdia do Pai e vamos realizando as ações do bem, vamos construindo as ações do bem para nos tornarmos melhores e mais dispostos a seguir os ensinamentos sagrados do Pai. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir antes à face do Senhor e preparar os seus caminhos. E aqui ele está provavelmente incorporado ou extremamente inspirado, avisando que aquela criança seria o responsável por preparar os caminhos do Senhor. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Para iluminar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Todos ali tinham compreensão de que, a partir daquele momento, eles teriam conhecimento da salvação e da remissão dos seus pecados, porque a partir daquele momento eles teriam que trabalhar toda a terra pelo trabalho de renovação de nossos sentimentos. Lógico que levou muitos anos e vai levar muito mais ainda, mas nós precisamos começar a compreender a necessidade de fazermos o bem, a necessidade de trabalharmos para o bem e de edificarmos as forças do bem em nossos corações, porque somente assim estaremos cada vez mais nos aproximando de Deus, fazendo com que a terra se melhore, que a terra se modifique para melhor, com a grande transformação de paz e de amor, para construirmos as sagradas bênçãos em nossas vidas. E, logicamente, que os caminhos nossos para serem iluminados, para tirarmos das sombras dos erros e da morte, aqueles que ainda insistem em dirigir os passos e os caminhos para terrenos equivocados de areia movediça, nós temos que fortalecer os nossos sentimentos no amor, na paz, para nos fazermos melhores, para construirmos em nós os bons sentimentos que edificarão em nosso caminho as realizações sublimes do amor. Trabalhemos, pois, para sermos melhores. Trabalhemos, pois, para sermos aqueles que edificam, para sermos daqueles que constroem a paz em nossas vidas. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de demonstrar-se a Israel. João foi crescendo, ficando robusto, e em um dado momento ele vai para o deserto. Desafia todas as forças da natureza e volta preparado para enfrentar as adversidades que passaria pelo caminho, mas mostraria-se a Israel e educaria muitos espíritos para a compreensão de Jesus. Façamos, pois, da nossa existência um ponto de luz, um ponto de transformação para a humanidade, um ponto de transformação para todos que queiram compreender e entender a missão sagrada de Jesus frente à humanidade, frente a todos nós. Façamos, pois, meus irmãos, minhas irmãs, da nossa vida um caminhar de luz, um caminhar de paz e de fraternidade para todos nós.